Deus tá te avisando, pelo amor de Deus, não pula esse vídeo. Hoje é o dia 15 de julho de oração da campanha de Daniel. A campanha pelas causas impossíveis. Deus já começou a fazer os seus feitos de novo. Tem gente testemunhando, mandando WhatsApp pra mim, falando assim: Renatinha, minha bênção chegou. Renatinha, minha provisão chegou. Já teve testemunho de cura física, diagnóstico de doença séria e grave que eu já testemunhei aqui para vocês. Cura no dia seguinte. Já teve o de provisão financeira, provisão inesperada de uma pessoa inesperada. Eu postei hoje no Instagram. Entra lá para você ver. É um testemunho por áudio que um homem de honra me encaminhou. Ele disse que nem me conhecia, que não conhecia meu perfil, viu as minhas orações em outro perfil. E ele contou assim: eu tomei posse pela fé, porque você fazia uma profecia, você profetizava uma provisão e pedia para as pessoas colocarem o nome na palavra profética, na oração que você iria orar. E aí ele fala que ele fez isso 7 horas da manhã. Tomou posse pela fé e depois ele salvou o vídeo e foi buscar o meu perfil. Nisso ele encontrou meu perfil e ficou de boa. No dia seguinte, 1 hora da tarde, ele recebeu uma provisão financeira inesperada. Chegou para ele de uma forma inesperada, de uma pessoa inesperada. E ele mandou um áudio para mim. Autorizou eu compartilhar o testemunho dele para honra e glória de Deus. Já tem mais testemunhos chegando. Pessoas que arrumaram emprego, causas na justiça que andaram, brigas na família, que começaram a cessar. Então Deus tem feito seus grandes milagres aqui nessa terra. Você tem que fazer essa campanha. Faça, porque é uma campanha muito poderosa. Essa campanha se chama 21 dias de oração pelas causas impossíveis, porque é uma causa que você tem no teu coração, um pedido de oração que você tem para Deus. E é isso por conta da causa do Daniel. Daniel orou por 21 dias, inclusive fez jejum. A bênção do Senhor já tinha sido liberada para o Daniel no primeiro dia. Só que teve uma batalha espiritual, onde Deus colocou um anjo para lutar nessa batalha espiritual, porque o príncipe da Pérsia estava segurando a bênção do Daniel. Esse anjo precisou recrutar a ajuda do arcanjo Miguel, e depois de 21 dias, a bênção foi liberada. Mas Deus já tinha escutado a oração desde o primeiro dia. E essa bênção já tinha sido declarada no céu desde o primeiro dia. Quantas bênçãos de vocês aqui já não foram declaradas desde o primeiro dia? E olha que várias de vocês já começaram a receber as bênçãos. Algumas no primeiro dia, outras no terceiro, no quarto, outras agora no 10º dia. Teve bênção que chegou hoje no 14º dia da oração. Hoje é dia 15, mas é o 14º dia da campanha. Caso você não tenha acompanhado os outros vídeos, assiste eles. Todos estão postados no Instagram, no YouTube, no TikTok. Assista, porque Deus ele vai trabalhar poderosamente na tua vida. E a gente não está aqui só buscando resposta de oração, nós estamos aqui buscando conhecer mais do Senhor, mais do caráter de Deus, mais da palavra do Senhor. Eu não sei como é que foi seu dia hoje, talvez tenha sido um dia difícil, com desafios. Eu também tenho dias desafiadores, todos os dias, principalmente agora nessa época da campanha. Eu tô sentindo um reforço na batalha espiritual. Ontem eu até busquei um atendimento espiritual para que eu recebesse uma oração ali, poderosa, pessoalmente, porque eu tenho orado por milhares de pessoas aqui, e a gente sabe que a batalha espiritual, ela é real. O inimigo, ele tenta desanimar a gente. Pode ser que ele esteja tentando te desanimar, inclusive a assistir o vídeo, a fazer o devocional, a fazer oração, a buscar Deus, mas não desanime, meu filho, minha filha, porque a tua bênção é grande. Nós estamos já a mais da metade da campanha, só falta 1 semana para acabar. E daqui a 1 semana, muita coisa vai ter acontecido. O Senhor vai ter feito muita coisa. Só permaneça firme em oração, firme na tua fé, como Daniel permaneceu. Não deixa de orar, de buscar Deus, porque temos dias difíceis. Tem momento que a gente tem medo, que a gente está diante de situações do dia a dia
E aí, às vezes, bate aquele desânimo. Isso acontece na minha vida também. Eu recebo muitos pedidos de orações, muitas pessoas contando, abrindo o coração dela para mim, falando que estão passando por momentos extremamente delicados, difíceis, em casa, no trabalho. E eu também tenho os meus desafios pessoais. Mas de uma coisa eu tenho certeza, de que Deus ele não nos abandona. Então, diante de qualquer situação de medo, de angústia, de levante espiritual, de batalha espiritual, onde eu preciso que eu sinta estar mais fortalecida no Senhor, a primeira coisa que eu faço é correr para a palavra. Eu não negocio com oração. Eu não posso deixar de orar, nem você. Todos os dias a gente está num campo espiritual. É que a gente não tem a visão do mundo espiritual, mas tem uma batalha espiritual acontecendo. E você precisa estar revestido. Você precisa estar em constante oração. Se você está hoje passando por uma batalha maior, se os desafios têm aumentado, se a opressão está maior, ore mais. É assim que a gente vence a batalha espiritual, orando mais, declarando mais a palavra de Deus. Não só orando, mas lendo a Bíblia. Leia o Salmo 91 todos os dias. Se você está em batalha espiritual, leia o Salmo 91 todos os dias. É um salmo, na verdade, para a gente ler todo dia, independente de batalha espiritual. É um salmo de proteção. É para a vida. A gente nunca sabe o que vai acontecer no nosso dia. A gente não tem ideia do plano do inimigo quando a gente sai de casa ou quando a gente está em casa. Então a gente tem que estar buscando primeiramente o reino de Deus, entregando tudo para o Senhor. Quantos livramentos a gente não tem por conta das nossas orações, coisa que a gente nem sabe. Que Deus nos livrou, que Deus nos cuidou, que Deus nos protegeu, por conta de, às vezes, uma única oração que a gente falou assim: Senhor, guarda a minha saída, guarda a minha entrada, me protege, vai na frente, Senhor. Conduz essa situação para mim, que seja o Senhor atuando nessa situação. Toma conta, vai acontecer isso agora, eu preciso resolver isso, eu preciso que o Senhor esteja lá comigo, me dando discernimento, me dando as palavras certas. A gente não pode deixar de acessar Deus. Deus tem que ser o nosso primeiro socorro é Ele. É sempre para Ele que a gente vai. Com fé, com esperança, na certeza de que vai acontecer, na certeza de que Ele é fiel para fazer seus feitos de novo. Pegue sua Bíblia, hoje em Romanos, capítulo 5, versículo 16. Abra a tua Bíblia. Essa parte, o apóstolo Paulo, ele está falando sobre a promessa que Abraão recebeu. Abraão, o sonho do Abraão era ter um filho. Um dia Deus falou com ele e falou assim: Abraão, não vou só te dar um filho, eu vou te dar uma nação inteira. Uma nação vai vir da sua descendência. E Abraão, ele persistia na fé. O Senhor ia tendo alguns encontros com ele e sempre lembrando ele, mas a mulher dele era estéril. Na época era Saraí, ainda não era Sara, mas ela era estéril. E Abraão nem era Abraão, ele era Abrão. Deus trocou o nome dele depois, porque virou o pai da fé, né? Abraão, pai de muitas nações. E você sabe quanto tempo Deus demorou para entregar o filho da promessa, que era o Isaac? Desde a promessa que ele fez para o Abraão até chegar, demorou 25 anos. 25 anos. Então imagina ali o Abraão, com 75 anos, foi ter filho com 100. Abraão é o pai da fé. Por conta de Abraão, toda a humanidade foi abençoada depois da descendência dele. Todas as pessoas foram e são abençoadas por conta de Abraão. Esse pai da fé que entregou tudo para Deus, que confiou a Deus. Inclusive, quando ele teve o Isaac, teve um dia que Deus quis testar a fé dele, a confiança dele, pediu o Isaac como um holocausto. Pediu para ele levar o Isaac para ele fazer o abate ali. Quando ele pede isso, Abraão fala assim: tá bom, meu Deus, eu vou fazer isso. E ele leva o Isaac, coloca o Isaac deitado, amarra o Isaac, ali o filho dele no lugar do holocausto. E quando ele vai ali acabar com a vida do filho dele, um anjo do Senhor vem na hora e fala assim: não, Abraão, não faça isso, a gente já viu que você, totalmente rendido ao Senhor, tudo que o Senhor te pede, você dá. Por isso você vai ser o pai de muitas nações. E foi reconhecido como um pai da fé. E olha só como a gente tem coisas para aprender com Abraão.
Muitos de vocês colocam o nome para oração no meu Instagram, me pedem oração, eu faço oração para vocês com todo o coração aberto, amor do mundo. E no dia seguinte, algumas pessoas, elas falam assim para mim: Renatinha, você orou, mas não aconteceu nada. Um dia depois. Às vezes 2 dias depois. Às vezes uma semana. Aquela oração que você fez, não aconteceu nada na minha vida, não mudou nada na minha vida. Isso acontece. Você precisa ler mais a Bíblia. Se você é esse tipo de pessoa que faz a oração num dia e no outro você já está falando assim: meu Senhor, eu pedi ontem, não chegou hoje. Desde quando você está acostumado a pedir alguma coisa e receber no mesmo dia ou no outro? Você era assim na sua casa? Na criação que você teve com teus pais, quando você pedia alguma coisa, no mesmo dia você já ganhava, no outro dia já chegava para você, era como se fosse um estalar de dedos, uma mágica que acontecia ali? Não. Mas quando acontece, é porque Deus quis que acontecesse. Assim como nós temos testemunhos de pessoas que no mesmo dia receberam a bênção, no outro dia receberam a bênção, no mesmo final de semana, Deus faz o que Ele quer, a hora que Ele quer. Cabe a nós continuarmos orando, buscando a Deus e nunca perdendo a fé. A fé é a base do cristão. Se você começar a ler a Bíblia todos os dias, você nunca mais vai duvidar do amor de Deus por você. Você nunca mais vai duvidar de que Deus ele realiza as suas promessas. Você não vai duvidar de que Deus está cuidando de você. Você vai ter a certeza de que Ele está cuidando, de que Ele está olhando por você, de que você é amado, de que você é abençoado, de que você é merecedor, não por merecer pelos teus feitos, mas você recebeu pela graça de Deus todas as bênçãos. Então, quando uma pessoa chega para mim hoje, para falar assim, você orou ontem, a bênção não chegou hoje. Ou ela chega para falar assim, eu acho que Deus não tá me amando mais, eu acho que é só pra, né, ela cita assim, só pra ela que as coisas não funcionam, somente com ela dá errado, que Deus provavelmente a abandonou, que Deus deve estar odiando ela. Eu penso assim, a primeira coisa, essa pessoa tá precisando de oração, precisa orar muito, buscar o Senhor, repreender, porque esses pensamentos é o inimigo que coloca. É o inimigo que faz você pensar essas coisas, porque você é amado. Você é filho ungido, protegido do Senhor. E a segunda outra coisa que vem na minha mente também é, essa pessoa não está lendo a palavra de Deus. Ela não está buscando a Deus. Talvez ela esteja orando para o Senhor, mas ela não está se alimentando com a estrutura da Bíblia. Ela não está se alimentando com as escrituras. Porque se ela tivesse, ela poderia continuar triste, poderia continuar num cenário onde ela está ali angustiada, ela não sabe o que faz, mas ela teria certeza da promessa que o Senhor vai cumprir. Ela teria certeza do amor de Deus, ela teria certeza de que tudo vem pela graça, nós somos abençoados, nós somos uma nação abençoada e que o amor de Deus ele é perfeito, que Deus cuida, que Deus guarda, porque as escrituras dizem isso em todas as páginas. Por isso que eu falo para vocês, abram isso aqui. Não é superstição. Não é assim, igual a professora falando pro aluno, aluno, vamos abrir o caderninho para a gente ler? Não, é porque se você não se alimentar da palavra do Senhor, você vai ficar uma pessoa fraca. Você vai estar fraco, seu espírito vai estar fraco. Na primeira coisa que acontecer na tua vida, a primeira coisa que der errado, você já vai pensar assim, Deus abandonou. Deus abandonou, deu tudo errado, agora que não vai acontecer, mas se você ler a escritura, na hora vai vir na tua cabeça, incrível como isso está cooperando para o meu bem. Incrível como Deus é especialista em reviravolta, porque o apóstolo Paulo mesmo diz, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Porque a palavra de Deus diz que o tempo dele é perfeito, porque as histórias da Bíblia do Senhor, até o que deu errado deu certo. Você se lembraria da história do José do Egito, você se lembraria da história de Davi, das perseguições que ele passou, de Elias, de Raquel, de Ruth, de Esther, que era órfão e se tornou rainha. Você se lembraria das reviravoltas, e isso vem da gente ler. Você lembraria das histórias do apóstolo Paulo, de tudo que ele passou. Até tem uma passagem, não é essa que eu vou passar com vocês,
Mas o apóstolo Paulo, ele fala assim, que por 5 vezes, ele foi açoitado 39 vezes. Sofreu naufrágios, sofreu muitas prisões, bateram muito nele. E ainda assim, a carta onde ele escreve isso é alegrem-se no Senhor. A palavra que ele entregou isso foi alegrem-se no Senhor, sobre a alegria. E aí você vê o caráter desse homem, você vê as coisas que ele escreve e você pensa assim, eu tenho um oceano para aprender com esse homem. Meu Deus, que homem de fé. Olha a descrição que ele está fazendo, onde ele está, o que ele está passando, que ele está preso. Todas as cartas ele não escreveu na casa dele. Ele escreveu preso, com fome, com frio, em carne. Muitas vezes ele ficava em carne viva por conta dos ferimentos. Imagina, 39 açoites, um atrás do outro. E era um açoite com um negócio romano ali, que ele até tirava pedaços, tinha ossos nas pontas. Não era tipo um chicote de couro. Tinha osso, tinha pedaço de pedra, de um monte de coisa. E ele escrevia as cartas e ele era muito feliz, ele era alegre no Senhor. E quando a gente começa a ler isso, a gente pensa assim, isso que eu estou passando não é nada perto do que essas pessoas realmente passaram, que realmente passaram muito próximas da morte. Foram perseguidas, tiveram a cabeça delas contadas, né? Caçadas, né? Quando a gente vê a vida de todos eles aqui, isso aqui é um grande ensinamento. Por isso que eu falo para você que a Bíblia não é só para te ensinar, é para ela te transformar. Se você não está sendo transformado, você não está lendo a palavra suficiente de Deus. Se você não está sentindo transformação na tua vida, na tua mente, no teu dia a dia, é porque você não está lendo as escrituras suficientes. Ou tá, é claro que tem as suas exceções. Eu posso estar falando uma grande bobagem aqui. Mas lá em Romanos, capítulo 5, versículo 16, diz assim: portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob regime da lei, mas também aos que têm fé, a fé que Abraão teve. A promessa será garantida para quem tem a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós, como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Deus falou isso. Ele é nosso Pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Olha a chave disso. Chamar à existência coisa que não existe como se já existisse. Ou seja, quando você agradece uma coisa que você não recebeu, você está chamando à existência uma coisa que não existe ainda, como se ela já existisse. Então, quando você pega a tua lista de oração, fala obrigada, Senhor, pela provisão que chegou, pela cura, glórias a Deus. Você está fazendo exatamente isso aqui, chamando à existência o que não existe, porque ainda não existe, mas como se já existisse. Olha o que ele ensina para nós. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu. Contra toda esperança, 25 anos demorou. Em esperança creu, tornando-se assim o pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, 100 anos de idade. Como é que vai ter filho e ser pai de nação com 100 anos de idade? Pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor, ela era estéril. Como que uma mulher de 100 anos vai ter um filho? Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, mas foi fortalecido, deu glória, estando plenamente convencido de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência disso, isso lhe foi creditado como justiça. É justo que tivesse sido creditado tamanha fé desse homem. Coloca teu nome aqui para oração. Que Deus te abençoe. Ora comigo agora nesse final aqui. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te entregamos a nossa vida para que o Senhor cuide de nós, dê todo o livramento. Obrigada por toda a resposta de oração que já foi atendida, Senhor. Gratidão eterna, Pai, porque todos os nossos pedidos foram atendidos nessa campanha de Daniel. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Me marca no Instagram, quero repostar você. Que Deus te abençoe.